Boa tarde, pessoal. Hoje é nossa 21ª aula e hoje nós vamos aí, finalmente falar sobre uma religião diferente. Eu perguntei algumas semanas atrás que religião vocês gostariam de aprender um pouco, já que eu já tinha falado todas aquelas que são muito presentes aqui no nosso país. E o nome que foi sugerido ali foi o budismo. Então, hoje a gente vai começar aí a falar um pouquinho sobre o budismo, A gente vai falar de forma mais superficial sobre ele. Bom, primeiro, o que é o budismo? Bom, isso aí é fácil. O budismo é uma religião, mas que religião? O que torna ali o budismo diferente? O budismo, ele surgiu ali na região que hoje a gente conhece como Índia, por volta ali do século VI antes de Cristo, E sua principal característica ali, é a busca pelo fim do sofrimento humano e assim que se possam alcançar a iluminação. Calma que pode não fazer sentido por enquanto, mas rapidinho vocês vão entender o que isso significa. O budismo tem esse nome, basicamente porque ele se baseia ali nas ideias de Siddhartha Gautama. Vocês já devem ter ouvido falar nele. Na verdade, a gente já falou sobre ele. Ele é o Buda. Daí, budismo. Buda nada mais é do que o iluminado, o desperto. Basicamente, esse nome ali indica que Buda, Siddhartha Gautama, chegou a esse estado de iluminação. Ele despertou para a realidade da vida, para a verdadeira realidade ali. De forma geral, o budismo, ele aí tem uma das suas principais características, é que ele não segue nenhum deus. A gente não tem adoração a nenhum deus, como aquelas outras religiões que a gente já estudou, No budismo, o que se busca ali é essa iluminação, onde cada pessoa tem que seguir ali seu próprio caminho, claro, baseado nos ensinamentos de Buda, para alcançar essa iluminação, se tornar ali uma pessoa desperta, entendeu? Essa talvez aí seja a maior diferença do budismo para as religiões que a gente já estudou, já que ela não é uma religião teísta, Ela não tem nenhum deus. Mas para a gente entender direito, o que é que essa religião crê, ou ainda como é que ela se desenvolveu, a gente tem que entender primeiro quem foi Buda, Quem foi Siddhartha Gautama, pelo que ele passou, como foi a vida dele e tudo mais. Após entender isso, aí sim a gente pode falar dessas características. Mas vamos falar primeiro sobre ele? Então bora lá, Buda, basicamente, esse nome aí não é o nome da pessoa, mas sim o título dado a ele, Buda, como eu já falei, significa aí o iluminado, o desperto. Siddhartha Gautama teria sido ali o Buda, E falar da vida dele é até um pouco complicado. Por quê? Que fontes a gente tem sobre a vida dele? A gente tem as fontes dos próprios textos budistas. Então, fica difícil definir datas, definir ali essas características muito específicas, beleza? Então o que a gente vai falar aqui é o que é dito ali na principal tradição budista. Segundo a tradição budista aí, Buda, no caso Siddhartha Gautama ainda, vamos chamá-lo assim, ele era filho de um rei ali e na sua infância um eremita ali, voltando de suas meditações, de suas viagens ali nas montanhas, disse ao rei que esse garoto ou seria ali um grande rei, ou então ele seria um homem santo. Por causa disso, o rei, pai de Siddhartha Gautama, querendo que ele fosse um grande rei também, passou a, digamos, impedi-lo de ter convívio aí fora do palácio, digamos assim. Então, resumindo aí, Siddhartha Gautama, ele foi criado toda a sua infância e juventude dentro ali dos palácios, Logo ele teve ali um casamento arranjado por seus pais e tudo mais. Ele foi criado para se tornar um grande rei. Ele não cresceu ali estudando coisas relacionadas à religião.
Ele foi, sim, educado, mas para ser um grande rei. Assim, ele passou ali os primeiros 29 anos de sua vida como um príncipe e nada mais. Mas, de acordo com as tradições budistas aí, né, a história do budismo, contada pelo budismo, ele, apesar de ter tudo o que ele quisesse, ele percebeu que os bens materiais não traziam ali satisfação, não era isso que era bom, digamos assim. E a partir daí ele partiu aí na sua viagem em busca da iluminação, né, de saber qual é a realidade do mundo e tudo mais. Então foi aí, né, com 29 anos que ele partiu aí em busca de resolver essas suas inquietações, né? Tudo aquilo que ele tinha não era o que satisfazia ele. E partindo, ele se encontrou ali com 4 pessoas. Um velho, um doente, uma pessoa morta e alguém ali, eu vou dizer logo o nome. O nome correto é asceta. Eu vou ter que agora dar uma pausa para a gente falar o que é isso. Ele asceta, né? Isso é você ali negar todos os prazeres. Tudo aquilo que pode trazer alguma satisfação, você nega isso e não faz isso, beleza? Então, ele teve encontro com esses 4 personagens aí, né? E aí que ele veio descobrir o que era a vida, né? Digamos assim. Ele descobriu que existia a velhice, que todas as pessoas envelheciam. Ele descobriu que existia a doença, que existia ali a morte. E ele descobriu também essa negação aí do prazer. Então, só aí, vamos lá, pode parecer estranho isso, né? Como assim ele não sabia que existia velhice? Como ele não sabia das coisas? Como eu disse, ele foi criado ali pelo pai para ser um grande rei. Então, tudo que tinha a ver com religião, tudo que tinha a ver com sofrimento, tudo que tinha a ver com a realidade da vida, o pai escondia dele, não deixava ele ter contato com essas coisas. Porque a intenção do pai é que ele fosse um grande rei, entende? E foi tendo contato aí, né, com essas 4 pessoas aí, que ele veio finalmente entender a realidade da vida. Principalmente o contato com esse último, o asceta, né? No caso, um que praticava ali o jejum. Não só um jejum normal de ficar sem comer, mas não, um jejum rigoroso ali, né? Em busca de uma tal iluminação, entende? E foi aí, né, que Siddhartha Gautama, ele percebeu que a vida que ele tinha não era o que deveria ser, certo? Ele então raspa a cabeça ali e parte ali numa viagem em busca de respostas para o sentido da vida, digamos assim, né? Uma forma de encontrar a realidade, certo? Então, ele deixa de lado ali sua vida de príncipe e passa a viver no meio do sofrimento. Entende a diferença aí? Entende essa passagem? Entender essa vida dele, o que ele passou, vai nos ajudar a entender as características do budismo, né? O que eles acreditam. Siddhartha, ele passou a seguir, né, essas ideias do asceta, né? Passou ali a se mortificar, passar por vários sofrimentos para alcançar ali a resposta da vida. Mas o que isso significa? Ele passou a, por exemplo, praticar o jejum até quase a morte ali, abandonar tudo aquilo que ele tinha direito, mortificar a si mesmo. Acho que vocês sabem, né, o significado aí de se mortificar. É não dar aquilo que o nosso corpo precisa, digamos assim. Mas entendam isso. Ele passou a viver por esse caminho, digamos assim, de negação total aí. Então, ele não se alimentava como deveria, ele não tinha ali acesso às coisas que ele deveria ter. Não... Vocês entenderam, né? Na continuidade aqui do texto, vai dizer que ele, após passar aí, né, restringir sua alimentação, ele quase se afogou, né, por ter caído ali num rio e sem forças, quase se afogou. E ele começa a repensar essa forma de se alcançar a iluminação, né? Será que você negar tudo ali, né? Negar até as suas principais necessidades, será que isso é o que fazia você se tornar iluminado?
É a partir daí que ele começa a pensar. Então, após aí 7 anos vivendo dessa forma, nesse sofrimento autoimposto, nessa automortificação, ele passa a repensar se essa é a forma correta. Então, né, não seria ali nem viver do luxo de ter tudo, mas também não seria viver do ter nada, né, passar ali necessidade. É aí que ele chega no que é chamado pelos budistas de caminho do meio, né, longe dos extremos. Mas vamos entender como é que ele fez isso. Ele ali passou a meditar, né, buscar na meditação, entender a realidade da vida. Ele escolhe ali a sombra de uma figueira e passa a meditar abaixo dela, e aí que ele consegue chegar a essa iluminação, não vivendo de extremos, nem no luxo, nem na necessidade, mas pelo caminho do meio. Mas como ele conseguiu nessa iluminação? A tradição budista diz que após 49 dias meditando embaixo dessa figueira, né, com 35 anos de idade já ali, foi que ele percebeu qual era a realidade da vida, entendeu o que era ali a verdade suprema, digamos assim. Ele, ao se sentar ali debaixo daquela figueira, ele disse, né, que não se levantaria até descobrir qual era essa verdade. E foi isso que ele fez. Após todos esses dias, ele chegou a essa iluminação. Mas o que era essa iluminação? Bom, durante esse estado aí de meditação por todos esses dias, Siddhartha Gautama teria entendido qual o sentido do sofrimento humano, o que causava todo esse sofrimento e como é que esse sofrimento poderia ser superado ali, ser abandonado, ser tratado, digamos assim. Isso que ele descobriu aí, né, ficou conhecido como as 4 verdades nobres. E o que são elas? Basicamente que a vida é sofrimento, né? Toda a vida ali é sofrimento. O sofrimento, ele vem ali do desejo. Essa seria a segunda. A terceira é que o sofrimento acaba quando se acaba também o desejo. E por fim, a forma, né, de se alcançar aí, de se acabar com esse desejo, né, e assim acabar com o sofrimento, é seguindo os ensinamentos de Buda. Mas vamos traduzir o que isso significa. Buda, ele percebeu ali, né, que todo o sofrimento do homem, ele partia dos desejos que o homem tinha, os desejos que trazia em seu coração. Assim, toda a ira, né, a raiva, toda a ambição, tudo isso é o que causava ali sofrimento. Tudo aquilo que o homem trazia em seu coração, todos esses desejos, seja por ser o maior, seja por ser o mais rico, seja por alcançar ali um prazer de alguma forma. Então, tudo isso aí é o que causava o sofrimento para toda a humanidade, né? Não se tinha ali essa iluminação, não se alcançava esse estado superior, porque você estava preso a esses desejos. Então, para ele, acabando com esses desejos, você também acabaria com todo o sofrimento. Ou seja, você abandonando esses desejos aí, toda essa ambição, toda essa ira e tudo mais, você terminaria se alcançando esse estado ali de iluminação. Então, só traduzindo aí, né, esse fim do desejo, esse acabar com o sofrimento e tudo mais, seria o que a gente até já falou, né, que é chamado de Nirvana, que é esse estado ali de liberdade, de quase iluminação. Então você conseguiria ali, né, chegar a esse Nirvana quando abandonasse os desejos. Você seria realmente livre. Mas livre de quê? Aí isso eu vou colar aqui. Livre de toda a ignorância, inveja, orgulho, ódio e de tudo aquilo que causa sofrimento. Entende? Então, ele percebeu ali meditando, né, que esse era o caminho, não o caminho de extremos aí, né, o caminho do luxo ou o caminho da extrema necessidade, mas você buscar aí essa libertação, você se libertar daquilo que causa sofrimento, você abandonar os desejos, esses desejos aí, né, do orgulho, do ódio, da ignorância e tudo mais.
Além disso, esse nirvana aí sendo esse limite que você poderia chegar, nessa liberdade total, ele também é o fim de um ciclo, onde cada pessoa ali vai passar por vários sofrimentos até que consiga chegar nesse nível de perceber que todos esses desejos não importam, né? Ser realmente livre ali. Após chegar, né, a essa iluminação, Siddhartha Gautama, agora Buda, né, o iluminado, ele teria debatido ali, será que valia a pena transmitir isso que ele descobriu à frente, né? Porque o homem é tão preso a todo ódio, todo orgulho e todas essas coisas que geram sofrimento, que talvez não conseguisse entender o que era esse estado de liberdade, não conseguisse entender como chegaria aí, né? Chegaria nisso. Mas ele resolveu partir a ensinar tudo isso que ele tinha descoberto. E é aí, finalmente, depois desse vídeo todinho, que a gente chega na origem do budismo. O budismo começa exatamente quando ele passa ali a ensinar isso que ele aprendeu. Ou, mais precisamente, né, isso que ele descobriu, já que até então ninguém tinha percebido, né? Então, após isso aí, após ter chegado a essa iluminação, ele partiu ali a ensinar isso que ele tinha descoberto, né? E passou os próximos 45 anos difundindo pela região e por todos os lugares ali essa doutrina criada por ele, ou descoberta por ele, entende? E é isso aí que origina o budismo. O budismo parte desses ensinamentos que ele deu. A gente na outra aula vai falar aí um pouco sobre o que eram esses ensinamentos, quais são as principais crenças ali do budismo, mas é importante a gente já falar logo de cara aqui que o sofrimento é causado pelos desejos e deixando esses desejos você pode ser verdadeiramente livre, entende? E também a gente tem aquela ideia, né? A gente fala disso mais na próxima semana, sobre o karma, né? Que você praticando bem, você recebe o bem de volta. Você praticando mal, você recebe o mal de volta. Mas isso a gente fala mais na próxima semana. Eu espero que vocês tenham entendido aí um pouco da vida dele, né? Mas vou fazer só um resuminho aqui, só pra gente lembrar aí, entender todo esse caminho. Ele, por ser criado ali em um palácio como príncipe, ele passou por esse caminho do luxo, né? Ele tinha tudo o que ele quisesse, né? Só que ele tinha dentro de si certas inquietações de por que as coisas eram daquela forma. Ele não conhecia a realidade de fora do palácio, digamos assim, né? Porque o pai dele, querendo que ele fosse um grande rei, impediu que ele tivesse contato com a doença, com a morte e com todos os sofrimentos da humanidade. Quando ele realmente ali, com os 29 anos, sai do seu palácio, digamos assim, e vê aquilo ali, né? Ele descobre a velhice, descobre a doença, descobre a morte e descobre essa forma de viver, negando, né, essa forma de automortificação, essa negação total ali das suas necessidades, né? Que o quarto homem que ele conheceu vivia isso. Ele percebe que, esse caminho que eu tava ali do luxo não é o correto, não. Eu tenho que ver esse outro, de me negar, né? Abandonar todo esse luxo, viver aqui do mínimo, menos da minha necessidade, entende? Só que também não deu certo nesse caminho, né? Ele viu que não estava dando, ele quase morreu por exatamente não se alimentar direito e não ter força ali, quase se afogou. Certo? Ao cair no rio, ele quase se afogou. Então ele vê, se não era nem aquele ali, nem era aquele ali, talvez um caminho no meio. Então ele buscou aí, até entender isso, que os seres humanos poderiam alcançar um estado de liberdade. Aí, o caminho correto seria você abandonar esses desejos que você tem, abandonar, né, tudo isso que causaria o sofrimento, né? Todo ódio, todo orgulho, toda a ira, todas essas coisas que geram o sofrimento para os homens. Então, a partir disso que ele descobriu aí, né, por toda essa vida, vivendo no luxo, depois vivendo na total necessidade, ele encontrou esse outro caminho que com meditação, com tudo mais, você poderia ali abandonar os seus desejos e passar a ter uma vida ali livre, né, verdadeiramente livre. E isso é o que dá origem ao budismo, quando ele começa a ensinar a todos ali da região e tudo mais, esses ensinamentos. Ensinar esses ensinamentos fica estranho, mas ensinar ali sua doutrina, certo? Espero que vocês tenham entendido, de verdade. E
qualquer dúvida, já sabe, pergunta lá no grupo. E na próxima semana, aí sim, a gente vai falar sobre as características do budismo, tipo, qual é o livro sagrado, quais são as principais crenças e tudo mais. Mesmo eu já ter dado um spoiler aqui de quais são, né, essas crenças. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham entendido como se deu a origem do budismo e o que é essa doutrina. E até a próxima aula.